O objetivo aqui é passar um pouco da minha experiência. A gente tem um projeto legado lá, onde eu trabalho na equipe, em que a gente tem código antigo, bastante coisa lá, e de certa forma é difícil de manter a qualidade ali, de estudar aquela coisa complexa. E aí o linter é uma das ferramentas que a gente encontrou para ajudar nesse processo aí de manter tudo e ser mais fácil lidar com isso. E ajuda também na questão dos code reviews ali. Você se importa menos em revisar besteirinha ali e se foca no que importa ali. Então, vamos lá. Para começar, o que é um linter? Uma definição básica aqui. Originalmente, a gente tinha o lint, que era ali um programinha feito pela galera da Bell Labs, que analisava código C, estaticamente, que focava em disciplina e confiabilidade em diferentes ambientes compiladores. Qual que é a ideia? Linguagem C surgiu ali na década de 70, mais ou menos, e naquela época a gente não tinha facilidade com o hardware que a gente tem hoje. Lá era cada fabricante fazia seu hardware, seu sistema operacional e era toda uma bagunça, não tinha nenhuma homogeneidade. E aí a galera precisava portar código de uma máquina para outra e era sempre difícil fazer isso. Aí os caras tiveram a ideia lá, beleza, vou fazer uma ferramenta que ajuda nesse processo aí. Então, basicamente, o lint era um software que você passava para ele o seu código-fonte. Eles davam um relatório ali de pequenos problemas que podiam aparecer em questão de portabilidade, para poder funcionar em diferentes ambientes e compiladores. E foi assim que tudo começou. E hoje a gente tem ferramentas lint-like, que são softwares que se inspiram no lint para fazer esse trabalho, que é o que a gente chama de linter hoje. E eles basicamente examinam um código estaticamente à procura de problemas. A gente tem dois tipos de análise que a gente pode fazer em software, estático e dinâmica. O estático é quando você analisa antes da execução, que é, por exemplo, o compilado, o código-fonte, que é o que a gente faz aqui. E tem também a análise dinâmica, que são a análise durante a execução. Por exemplo, unit test são o que a gente mais faz de análise dinâmica. Não tem um padrão definido. Cada desenvolvedor de um linter faz da forma que achar melhor. Você não tem um manual ali de como fazer um linter. E, de vez em quando, pode ser que o linter faça a correção automática dos problemas. Porque o linter te dá um relatório ali dos potenciais problemas que você pode ter no seu código. E alguns problemas têm uma solução possível apenas. Uma coisa simplesinha ali, e às vezes tem a opção lá de você colocar para ele corrigir para você. Agora, vamos passar para um formatter. Que linter e formatter não são a mesma coisa. A gente tem que o formatter também é uma ferramenta que executa análise estática. Você também passa seu código-fonte para o formatter. Só que ele não procura por problemas de lógica. O linter está focado na lógica, que se você está escrevendo seu código com qualidade, da forma que você deveria, na semântica ali. E o formatter não, ele se foca apenas na regra de estilo. Então, o formatter não se importa com qualidade semântica, mas ele quer saber ali se você colocou corretamente, quebra de linha certa, se colocou o espaçamento correto na indentação, esse tipo de coisa só que o formatter se importa. Então, o que ele faz é reescrever completamente o arquivo. Você configura as regras lá, quero arquivo assim, quero chave na mesma linha, abrir chave na linha de baixo, indentação com espaço ou tab, essas coisas. E, bem, o formatter, quando você roda ele só reescreve lá dessa forma. E a confusão entre linter e formatter aparece porque tem linters que incluem formatters. O formatter pode estar incluído em linters. E aí a galera começa, tá, mas essa ferramenta é um linter ou um formatter? E começa todo esse rolo aí, mas são coisas diferentes. E, em especial, os linters que incluem formatters são que também têm regras de estilo, não só de qualidade de código. Temos também o editor config, que é um padrão ali para regra de código, geralmente no arquivo editor config ali, que é onde a gente, hoje em dia, configura essas regras de linter e formatter. Vários editores de texto suportam e alguns, inclusive, estendem. A questão é que o editor config, na verdade, é um arquivo para você configurar o editor de texto. Você configura nele o padrão. Eu quero espaçamento de 4 espaços, 2 espaços. Quero quebrar a linha com /R, /N ou só /N. Ou colocar a chave na mesma linha, na linha de baixo. Isso aí você configura no editor config, você coloca no seu projeto isso aí, e qualquer editor de texto que você abrir, que ele reconhece o editor config, vai ficar configurado para você usar dessa forma. E, inicialmente, tem poucas regras ali, são poucas regras oficiais do editor config. Justamente porque ele foca ali na formatação, não tem como colocar muita coisa. Só regra de estilo. Mas os editores começaram a usar o editor config com extensões, tem regra customizada ali, que dá para fazer muita coisa com isso. Aqui um exemplo de editor config. Em cima ali, na linha 4, a gente tem, só para definir que esse arquivo aqui seria o da raiz, porque o editor config ele depende de onde você colocou ele no projeto.
Você coloca na raiz, ele vale para o projeto inteiro. Você colocou na subpasta, ele vale para a subpasta. Então, você consegue colocar tipo, uma regra para a raiz, mas essa pasta aqui eu quero uma regra diferente. Pode fazer 2 arquivos assim. E ali um exemplo. Linha 7, um asterisco, para dizer que todas as regras para baixo servem para todos os arquivos. E ali, char7, quero mudar a indentação com espaço, 4 linhas. Coloco uma linha no final do arquivo e tiro espaço no final de cada linha. Isso aí é esse exemplo de arquivo basiquinho. A partir de agora, um disclaimer. O que eu falei até agora foi definição, coisa que você precisa entender para conseguir implementar um link C#. Daqui para frente é a minha experiência. Né? Tudo que eu consegui aprender, tudo que eu pesquisei, encontrei, testei, tudo que eu tenho para passar para vocês sobre o que eu encontrei conforme eu estava implementando isso aqui. Tudo em C#, essa linguagem que eu trabalhei, então outras linguagens pode ser similar, pode não ser, eu não testei. E tudo no Visual Studio 2022. A galera do VS Code, do Rider, eu vou ficar devendo, mas não deve ser muito diferente do que vocês vão ver aqui. Analyzers. Basicamente, os analyzers são a forma que a gente implementa link no C#. São os analisadores estáticos. Efetivamente, são os linkers. A gente tem que eles são implementados ou como extensões para o Visual Studio, ou como pacotes no Get. Só que, em geral, a gente dá preferência para o NuGet, que tem a questão da interação com o build. A gente quer, por exemplo, coloquei uma regra como erro, eu quero que eu não consiga buildar, porque tem um erro ali. Nas extensões a gente consegue, nas extensões a gente não consegue fazer isso, mas no NuGet a gente consegue, por isso, em geral, o NuGet costuma ser melhor. Aqui, alguns exemplos de categorias dos analyzers que eu vou abordar. Para começar, o FXCOP, que é o Managed Binary Analysis, que é basicamente análise do binário. Você compila o executável, gera o executável, e ele analisava esse executável para checar o que você colocou no seu programa ali. Mas isso é antigo, isso não funciona tão bem, foi descontinuado. Atualmente, o que a gente usa são os Roslyn Analyzers, que são basicamente analisadores que, de fato, se integram com o compilador. Roslyn é o compilador oficial de C# da Microsoft. Então, eu separei aqui em 4 categorias. Analisadores nativos, que são aqueles que já estão embutidos no compilador. Qualquer projeto que você criar ali já vem com esses caras aí instalados. Tem os oficiais, que são ali umas regras adicionais que você pode colocar, que de fato é o que a gente está chamando de linker aqui. Tem um comunitário que implementa regras oficiais, vou explicar daqui a pouco o que é isso. Tem os de terceiros também, que são as empresas que fazem os próprios. Para explicar os nativos, a gente tem esses 3 carinhas aqui. Está dividido entre regras do compilador e regras de IDE. As do compilador, que são esse Microsoft, Code Analysis, C#, é o analyzer que coloca, de fato, todas as regras do compilador. Tudo que você tem de erro nativo ali, de, sei lá, criar uma variável booleana, tentei colocar um int, deu um erro, é esse cara aí que coloca as regras aí. E esses a gente não tem muito controle sobre ele, mas ele existe, ele está lá. Esses 2 outros são para regras de IDE, são regrinhas ali que a IDE te ajuda, sei lá, vai sugerir um nome de método porque devia começar com maiúsculo. Isso aí o compilador não vai falar muita coisa, mas a IDE costuma falar. Então, são esses 2 aí que tem lá, esses 3 que são os nativos. Os oficiais, a gente tem alguma lista de oficiais, tem lá o GitHub com uma lista lá. Mas o que importa para a gente é esse Microsoft Code Analysis Net Analyzers. Esse é o cara que é o linker de propósito geral. Ele que a gente costuma colocar no projeto para, de fato, ter as regras de qualidade. Tem alguns outros de uso específico, como, por exemplo, esse Public API Analyzers, que eles servem para coisas bem específicas, você precisa dar uma olhada nele e ver se serve para você. No caso desse aqui, por exemplo, ele te ajuda a você ficar analisando suas APIs para você não ter problema de quebrar elas, as coisas que você modifica a API pública. Tem também o que eu falei do analisador comunitário que implementa regras oficiais. Esse cara é o StyleCop Analyzers e é um negócio um tanto quanto curioso. A gente tinha, uns 10 anos atrás, tem um tempo já, o StyleCop. Era uma ferramenta que a Microsoft fez para a regra de estilo. Foi o primeiro analisador estático que tinha para C# lá para a regra de estilo. Só que ele era um programinha que você instalava no computador, ele se integrava ao Visual Studio. E era meio triste para usar. Você instala ele, você abre ele lá e configura as regras. Só que a integração é na interface da UI, do Visual Studio mesmo. Não tinha nada integrado com BIOS nem nada. Só que isso aí era velho, não funciona direito, você nem consegue instalar direito hoje, não sei se é compatível com os mais novos. E a galera da comunidade pegou essas regras oficiais da Microsoft e colocaram no Analyzer moderno, que é esse StyleCop Analyzers.
Então, ele é comunitário, não foi a Microsoft que fez, mas as regras que ele implementa são as da Microsoft. E temos também analisadores de terceiros. SonarLint, Sonar Analyzer. Os dois são da Sonar Source lá, a Sonar, que faz o Sonar Cube, serviços desse tipo de coisa. E eles são basicamente a mesma coisa, com uma diferença. O SonarLint é uma extensão para o Visual Studio. E o Sonar Analyzer é um pacote NuGet ali, igual aos outros oficiais. E tem o ReSharper também, que é o da JetBrains lá, só que isso aí é pago, não testei, só sei que existe. Não estou a fim de pagar um dinheirão, sendo que tem outros que fazem a mesma coisa de graça. Bem, além desses caras, tem também os rule sets. Eu tinha explicado que a gente configura tudo no editor config hoje, só que também tem o rule set, que é uma maneira mais antiga de configurar. Teve um momento em que não existia editor config e precisava configurar de algum outro jeito. E no Visual Studio se configurava com o rule set. Só que, bem, acabou o .NET Framework, perdeu o suporte, já estava defasado, porque o editor config veio antes de chegar o .NET Core lá. Então, hoje você usa o rule set quando você quer configurar regras de IDE. Por exemplo, extensões têm regras só de IDE, eles não têm regras que se integram com o build. Então, se você está no .NET Framework, você consegue usar um rule set para configurar, sei lá, um SonarLint ali, por exemplo, que é uma extensão, seguem as regras lá. Mas se você está no .NET 6, 5, 3.1, você não tem como usar o rule set. Vou mostrar depois, num demo, que você não consegue nem encontrar a configuração para você setar um rule set lá. Mas, se seu projeto for mais antigo, você consegue usar isso aí, se por acaso você precisa por algum motivo. Vamos para a demo lá, mostrar um pouquinho como é que funciona isso aí. Bem, vamos lá. Eu tenho aqui uma solução no Visual Studio com dois projetos, um no .NET 6 e outro no Framework 4.8. Aqui eu tenho um programa basicão, só de exemplo, e ele é o mesmo, tanto no .NET 6 quanto no 4.8, mesma coisa aqui. O foco aqui é, vamos implementar uma regra de lint e ver como é que isso funciona. Eu instalei aqui um dos pacotes que eu mostrei ali, uma regrazinha básica. Se a gente ver aqui, pode ver que tem umas 3 bolinhas aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Tem umas 3 bolinhas aqui embaixo, isso é uma sugestão, porque tem uma regra aqui que está como sugestão lá. Basicamente, esse é um método estático, mas ele não tem nenhuma variável de classe aqui, então ele sugere que você coloque ele como método estático. E a regra é essa. O linter tem essa regra aqui, CA1822, e ele está falando isso para mim. Então, eu posso vir aqui e pensar, bom, por qualquer motivo, a equipe decidiu que a gente quer que ninguém nunca faça um método nessa situação, que não tem variável de instância, mas também não é estático. Então, eu quero mudar essa regra para um erro, por exemplo. Eu venho aqui no meu editor config, que é um arquivinho que eu coloquei na raiz da solução. A ideia já detecta de começar a usar. Eu tenho aqui uma linhazinha que eu coloco, quero setar a severidade dessa regra aqui, CA 1822, para erro. Só que você vai na documentação, tem lá todas as regras disponíveis, e você pode procurar o que você quer e colocar aqui. Ele tem um exemplo lá. Coloquei a linha aqui, salvei, estava comentário, tirei comentário. Cheguei aqui, pronto, virou erro. Agora é um erro, se eu tentar buildar, ele não vai deixar. Vai falar, ó, tá com erro aqui, seu projeto. Nos dois, inclusive, porque ele detecta nos meus dois projetos. Então, é basicamente isso, não tem muito segredo. Agora, se eu vier aqui e desativar a regra, ele volta. Acabou o erro, posso buildar, o build funciona. Voltou ao que estava, que o padrão dessa regra é a sugestão. Mas se eu quiser, eu posso também habilitar aqui e colocar, por exemplo, um warning. E aí ele vai aparecer um warning aqui para mim. Se eu buildar, não, está aqui já. Tem um warning. Basicamente é assim que funciona. Não tem muito segredo, você instala no NuGet. Assim que você instalar o NuGet, isso aqui já funciona. Ele já detecta o editor config sozinho na hora que você colocar e vai funcionar. Sobre o editor config, a gente não precisa fazer dessa forma. Eu prefiro fazer dessa forma, porque você tem um controle maior sobre o que você vai colocar. Mas o Visual Studio também tem um editor aqui mais gráfico, melhorzinho para usar. Mas é melhorzinho mais ou menos.
Visualmente é melhor, você tem aqui a lista das regras, qual que é o código dela, o título, que é uma descrição mais ou menos, e a severidade, você pode escolher warning, erro, sugestão. Só que esse editor aqui ele não é muito bom. Frequentemente, quando eu estava testando, eu mudava as regras aqui e a hora que eu ia salvar, ele não salvava. O asterisco ficava lá infinitamente, podia dar o salvar quanto eu quisesse e o editor config não mudava de fato. Então, a gente abortou esse editor aqui, por mais que ele pareça melhorzinho, e ficamos fazendo por aqui mesmo. Sobre as configurações lá que eu falei, .NET Framework 4.8 aqui. A gente está aqui nas propriedades do projeto, aqui na seção de análise de código. Tem aqui, por exemplo, os analisadores binários, que é aquele que eu falei que já está descontinuado. Você nem consegue usar ele mais, não dá para ativar ele. E enquanto aqui embaixo a gente tem configuração de rule set. Que você consegue vir aqui e configurar, quando você clica aqui, ele vai abrir esse carinha aqui, que é a interface antiga para você usar um rule set. Aqui é basicamente a mesma coisa do editor config. Você encontra aqui qual é o pacote que você quer. E tem a lista de regras aqui, que você pode ativar, desativar e setar a severidade. A diferença aqui é que nas opções do .NET 6, por exemplo, soluções mais modernas, você vem aqui na seção de análise de código, não tem nada de rule set. Você só encontra analyzers mesmo e é o que tem. Porque descontinuado, ninguém deveria estar usando isso mais. É basicamente isso. Não há nenhuma complicação para usar isso aqui. Vamos voltar para a apresentação. Vamos lá. Aqui tem uma tabelinha para comparar tudo que eu falei até agora, todos os analyzers. O que é importante aqui? Integração com editor de texto, todo mundo faz. Qualquer analyzer que você colocar desses, vai aparecer lá o vermelhinho, o verdinho, os 3 bolinhas no editor de texto. A gente tem que o SonarLint e o ReSharper são extensão. Você só consegue instalar no Visual Studio e não vai funcionar aquela parada de integrar com build. Mas todos os outros ali tem no Get, inclusive os nativos. Por mais que o nativo está ali, você cria o projeto e já vem junto, tem a questão que ele tem regras do compilador e regras de IDE, e as de IDE você não consegue integrar com build. Porém, tem um NuGet, implementa essas mesmas regras de IDE para você conseguir integrar com build. Então, você tem, por exemplo, uma regra lá que fala se o arquivo está formatado ou não. E aí você consegue, por exemplo, não deixar buildar se não estiver formatado, para você não precisar... para garantir que a pessoa rodou o formatter lá. E isso você consegue nesse analisador nativo via NuGet. Ali o file build local, isso que eu falei dessa integração. A extensão ali está tudo não, o restante sim. O nativo está com asterisco por essa questão de você precisa do NuGet para isso funcionar. Funciona em pipeline, segue a mesma lógica. Se falha o build local, vai falhar no pipeline também. A questão é do ReSharper, que por mais que ele não falhe local, porque ele é uma extensão, quem estiver usando Azure DevOps tem uma task lá que você consegue rodar, então vai funcionar também. Todo mundo suporta o rule set. Se sua solução tem suporte ao rule set, você consegue configurar qualquer analyzer via ele. Mas aqueles que são extensão, você não consegue configurar via SonarLint. Né? Via editor config, aliás. Basicamente aquilo que eu já falei, o resumão aqui. Só que o ReSharper, como eu falei, eu não testei, então eu não sei como é que é a questão de rule set e editor config, mas eu imagino que vai ser basicamente a mesma coisa do SonarLint ali. Para terminar, o que eu encontrei de formatters? O mais fácil de usar, pelo que você tem nativo ali, é o Code Cleanup no Visual Studio. Desde a versão 2017, a gente tem uma configuração lá de formatar o documento. Você roda o Format Document e ele usa essas regras de config para formatar o documento. Aí no 19 eles melhoraram, tem o Code Cleanup, que você consegue enfileirar várias tasks para ele executar quando você roda o Code Cleanup, e uma delas é formatar o documento. Então você vai lá, configura o vídeo do config as regras que você quer e ele vai formatar assim que você executar. E é interessante para a gente executar assim que você salvar o arquivo. Então, salvei o arquivo, fica formatado bonitinho. No 2022 tem uma configuração para isso, mas no 19, e acho que no 17 também, você consegue, tem extensão ali, Code Cleanup com Save, que você consegue instalar ela e ele vai fazer essa mesma coisa, de rodar o formatter quando você salvar. Só que esse cara não se integra ao Style Copy. Então, se você adicionar aquele analyzer do Style Copy, que ele vai te dar um monte de regra ali, de estilo, não vai se integrar. Então, o Style Copy vai te dar o relatório, mas você vai ter que corrigir na mão, não vai fazer isso por você.
E essa regra de formatação em um dos análises nativos foi o que eu falei, que você consegue instalar lá a regra para você, com certeza, precisar rodar o formatter para buildar. Uma ferramenta mais moderna é o .NET Format. A partir da nova versão do .NET, ele vem lá no Toolkit, no SDK. A partir do .NET 6, ele vem nativo, então você não precisa instalar nada, já funciona, é só rodar. Ele pega a mesma coisa do config lá. Só que se você está no .NET 2.1, 3.1, .NET 5, você consegue instalar lá via linha de comando e ele vai funcionar também. Só que no .NET Framework, que é o caso do projeto que eu estou, a gente não tem isso aqui. Por isso que a gente optou pelo Code Cleanup lá, que já é alguma coisa que ajuda bastante. Então, só para as versões mais modernas. E tem o ReSharper também. O ReSharper também tem formatter, você consegue colocar para formatar, mas não quero me repetir, mas não sei para que usar o ReSharper. Depois você pergunta o Miguel por que ele paga, porque tem muita coisa por fora que a gente já consegue fazer. E é basicamente isso, as referências, galera, depois se quiser pegar o slide, vai estar disponível e entrar nos links, vai ter tudo isso que eu falei. E é isso. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, agora é o momento para os senhores fazerem perguntas. Alguma? Olha lá. Microfone para ele, por favor. Trocando a pilha. Pronto, chegou. Fernando, particularmente você falou de código legado, né? Sim. Fala um pouquinho sobre a dificuldade que é colocar lint num código não só que não foi você que escreveu, mas eventualmente não foi nem a Zebra que escreveu. Que tipo de dificuldade você viu e como que o lint te ajudou nesse problema? A gente tinha várias questões de, por exemplo, o exemplo mais icônico foi implementar a interface disposable lá. A gente tem algumas classes que deveriam implementar ela, não implementa, e provavelmente tem um memory leak em algum lugar ali que a gente acabou que, beleza, colocou, descobrimos esse problema e vamos corrigir algum dia, quando for o momento específico. Mas a maior dificuldade de longe foi, beleza, definir as regras que a gente quer, colocamos várias como um erro que a gente não quer que aconteça, e tem 1000 arquivos dando um erro disso aí. E aí a ideia a solução deve ter uns 20 e poucos projetos, e a gente foi projeto a projeto, habilitando a regra e corrigindo os problemas, habilitando a regra e corrigindo os problemas. Foram uns 2 sprints assim, fazendo só isso. Eu fiquei lá fazendo só isso, basicamente. Mas acho que essa é a maior dificuldade. Beleza, definimos o nosso novo padrão de qualidade, agora tem que resolver todos os problemas que a galera nem sabia que existia. É basicamente isso. Respondeu? Mais alguém? Agora tem pilha no microfone. Olha o Eri lá. Fonseca, pelo que eu entendi, vocês estão usando as regras oficiais. Sim. Minha curiosidade é se vocês sentiram falta de alguma coisa que não consta nas regras oficiais que vocês queriam ter de análise. Mais ou menos. A gente começou a analisar tal pacote tem tais regras, esse outro pacote tem essas outras regras. A gente viu que a maioria das regras tem em todos. Todos eles têm, de alguma forma, a maioria das coisas que a gente pensou. Tem, sim, algumas poucas regras que tem em um e não tem no outro. A gente acabou tendo que abrir mão porque, bem, a gente tem que escolher um. Dá para usar múltiplos, mas quando você coloca múltiplos, você precisa ficar gerenciando, desativar as regras para não duplicar, isso começa a complicar demais. Então, a gente escolheu esse oficial aí porque, dentre todos, é o que tinha mais regras que a gente queria. E estava mais fácil de utilizar também. Mas, sim, sempre vai ter coisa que você quer e não consegue, porque não dá para ter tudo na vida. É basicamente isso. Ok? Mais alguém? Então, parece que é isso. Falou!